Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se o som está tudo bem aqui. Deixa eu dar uma olhada. Está tudo tranquilo. O áudio está funcionando, está funcionando. Aqui é o Raul Marcelo para começar mais um balanço da semana. Discussão política da semana. Hoje tem a participação especial da vereadora Fernanda Garcia. Daqui a pouco eu já vou fazer o convite para ela aqui. Deixa eu ir como sempre a gente faz, né, pessoal? Começa o bate-papo aqui e a gente já vai fazendo o convite. Vera Cardoso, sempre presente. Muito obrigado, viu, pela presença, Vera. Obrigado mesmo. Deixa eu acertando aqui uns detalhes técnicos, que é colocar o foninho aqui para não dar microfonia. Eu acabei de sentar aqui, viu, pessoal? Para começar, uma semana para fazer um balanço, uma semana muito interessante, viu? Acho que hoje vai ser uma discussão muito boa. Nós começamos a semana com Confidência Mineira, não é? Reconhecendo a importância desse que está aí no panteão dos heróis da pátria, que foi Tiradentes. Aí, sábado, aniversário da Revolução dos Cravos de Portugal, também muito importante. Teve censo hospitalar, nós finalmente descobrimos a situação da rede hospitalar em Sorocaba e a ocupação dos leitos do coronavírus, também foi muito importante, nós vamos conversar aqui. Greve no transporte coletivo, o transporte coletivo parado mais uma vez em Sorocaba, mantendo aí, vamos dizer assim, nessa tradição do governo Crespo, que foi, durante todo o seu governo, confusão permanente em relação ao transporte público em Sorocaba. Jaqueline mantém a mesma, vamos dizer assim, linha, né? Vera Cardoso, muito obrigado pela presença. Robson Toledo também, muito obrigado pela presença. O Ednei, muito obrigado pela presença. Pessoal, quem puder compartilhar, é um cliquezinho só, ajuda bastante na divulgação aí do nosso balanço da semana, tá joia? Essa conversa que a gente tem aqui, não é? Já que nós não estamos podendo aí ter os encontros físicos, né? As plenárias, as reuniões, que eu gosto tanto, eu participo a vida inteira, eu tirei como linha durante a quarentena, tá? Todo dia aqui conversando com vocês, que é uma forma de nós nos mantermos também atualizados. Recebo muita informação pelo Zap, e é uma forma também de estar divulgando essas informações aqui, que eu recebo pelo Zap, de coisas que eu fico sabendo que estão acontecendo na cidade. Tá joia? Pelo Zap, pelo Facebook também, né? E por aí vai. Então, vamos aqui dar aquela compartilhada, já estou fazendo aqui nas minhas redes sociais. Pedir para todo mundo fazer aí também, para a gente já começar. Hoje tem a convidada especial, a vereadora Fernanda Garcia. Daqui a pouco eu já mando o convite para ela participar aqui com a gente. Eu só vou dar o roteiro mais ou menos de como é que vai ser hoje, não é? E aí a gente já começa aí o nosso bate-papo, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui, não é? Com os nossos amigos aqui, maravilha, tá joia? Então, pessoal, uma semana muito importante, teve a queda do Moro, né, a demissão do Moro do Ministério da Justiça, e aí segue essa discussão, né, do porquê que o Moro saiu do Ministério da Justiça. Ele fez uma denúncia gravíssima em relação ao presidente da República, então nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui também, tá joia? A Regina Carpinetti, muito obrigado pela presença. O Ednei, vamos falar sobre Moro e Bolsonaro. Vamos falar sobre o Moro e Bolsonaro, com certeza. Germana Silvestre, muito obrigado pela presença. Glau, boa noite, Clau. Obrigado pela presença. O Odair Barros, sempre presente, muito obrigado. Paulo Gouveia também presente, muito obrigado. E eu vou colocando as mensagens aqui na tela, pessoal, e vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria começar, porque essa semana foi muito importante, que essa semana, o início da semana, é uma data que para nós ela é uma data central na história do Brasil, né? Que nós começamos com o 21 de abril, na terça-feira, que é a data daí da Inconfidência Mineira, né? Que é uma data muito importante, que eu vou até disponibilizar aqui, ó, eu tratei disso hoje com uma entrevista que eu dei aqui nas redes sociais, e aí tratando sobre a situação que o Brasil, aquela discussão antiga, né? Se o Brasil é uma colônia ou se é um país independente. Na minha avaliação, pessoal, por tudo que eu conversei, que eu estudei já, nós somos um país semicolonial que está ainda lutando pela sua plena independência.
nós temos uma independência relativa do ponto de vista jurídico, então, e também uma independência bem menor do ponto de vista econômico, né? Então, o Brasil ainda está em vias de conseguir a sua plena independência. E nós tivemos muitos momentos da nossa história de luta por independência, e um deles é a Inconfidência Mineira, esse grande movimento que aconteceu lá em Minas Gerais. Eu vou até abrir aqui para todo mundo poder compartilhar comigo aqui na tela, né? Hoje eu dei uma entrevista na rede social e eu usei essa não é um slide aqui, né? Eu usei foi uma aulinha aqui, né? Um bate-papo bem rápido. E aí eu usei essa apresentação. Deixa eu ver se está todo mundo vendo aqui. Vamos lá. Tá todo mundo vendo. Maravilha. E a Inconfidência Mineira, tem até a foto aqui. Quem já foi em Minas Gerais, pôde conhecer as cidades de Minas Gerais. Minas Gerais foi uma cidade muito importante, inclusive para o capitalismo, né? Esse modelo econômico, esse modelo econômico que a gente vive hoje, porque para poder ter excedente de capital na Europa foi de fundamental importância todo o ouro que saiu de Minas Gerais. E aí Sorocaba tem um papel nisso, viu, pessoal? Porque Sorocaba fazia a articulação logística desse processo. Porque para poder transportar o ouro da região de Ouro Preto, de Mariana, naquela época a gente não tinha ainda as linhas férreas, né? Era muito incipiente, quase inexistente, só por pequenos trechos ali, sobretudo interligando uma mina à outra. Então era preciso o quê? Transporte. E como que era feito o transporte? Através das mulas. E de onde vinham as mulas? Vinham da região dos Campos de Viamão, lá do Rio Grande do Sul. E elas eram negociadas aqui em Sorocaba, no final da Rua 15, na ponte ali que interliga a Rua 15 com a Avenida São Paulo, ali que era feita a grande feira dos muares, e inclusive Sorocaba foi durante um longo período aí a maior arrecadadora de impostos do estado de São Paulo, né? Então o Brasil financiou aí uma riqueza muito grande na Europa. Quem já conhece um pouco a França, já foi, ou o próprio Portugal também, Espanha, muitos castelos lá que foram construídos, né, a infraestrutura que foi construída com as toneladas de ouro. Eu fui em Mariana, uma única mina, que é a mina da Passagem, 8 toneladas de ouro foram para a Europa, né, para vocês terem uma ideia, né? E a Inconfidência Mineira foi uma luta pela independência do Brasil, muito inspirada na independência dos Estados Unidos, né? E teve esse mártir que foi o Tiradentes. Eu pude visitar lá, já fui em Minas Gerais, visitar a Praça do Tiradentes, tem ele bem grande na praça, o lugar que ele ficou preso, né? E ele, diferente de todos os outros que negaram a participação nesse movimento, ele reafirmou, e aí foi decapitado dia 21 de abril de 1792, né? Foi desquartejado também, enfim, foi uma situação terrível. E o Castelo Branco, olha só que coisa curiosa, né? Foi no governo Castelo Branco que ele foi elevado aí como o patrão da nação brasileira em 9 de dezembro e foi instituído o feriado, ele 21 de abril. Então é muito importante essa referência. Essa semana foi a semana de reflexão sobre essa luta do Brasil contra o quinto, que era o imposto de 20% que a coroa portuguesa impingia, e também todas as limitações econômicas e políticas impostas ao Brasil nesse período, viu, pessoal? Então a semana começou com essa reflexão do Tiradentes. Por que eu estou trazendo isso? Porque o Brasil está nessa luta, nós estamos em luta pela nossa independência. Isso é muito importante, pessoal. Existe uma luta política no Brasil hoje para que nós possamos ser um país independente. Vou citar o exemplo que aconteceu também essa semana. A Boeing largou mão de querer comprar a preço de banana a Embraer. Tem 8 países no mundo que produzem aviões, fabricam aviões. O Brasil é um deles. E a Boeing ia levar a Embraer de graça, né? Sobretudo a parte da aviação civil da Embraer. E agora, como a Boeing está numa situação terrível, como estão todas as empresas aéreas do mundo, por conta da baixa, né, de passageiros com a crise do coronavírus, ela está numa crise bem grande, já estava numa crise anterior, ela abriu mão de comprar a Embraer. E a Embraer foi um esforço nacional imenso para que a gente pudesse ter essa empresa no Brasil. Tem o Casemiro Montenegro, né, conhecido como Marechal do Ar, que é um entusiasta, né, da aeronáutica, que lutou demais para que a gente pudesse ter essa ideia. Getúlio também lutou, vários presidentes fizeram um esforço enorme, vários engenheiros, e está lá em São José dos Campos, de um lado o ITA, do outro lado a Embraer, que é esse esforço nacional pela aviação civil. E nós tínhamos perdido a Embraer, o governo Temer, o governo Bolsonaro, eles iam entregar de graça a Embraer. E agora, por sorte do destino, a Embraer continua sendo nacional, porque a Boeing deixou de querer levar a Embraer a preço de banana. Então vejam
que a luta por independência nacional, por autonomia econômica, ela está colocada aí na ordem do dia, né? É a questão central nesse momento. Então, nós começamos a semana com isso. Essa semana também teve a Revolução dos Cravos. Deixa eu chamar a Fernanda aqui. Vamos convidar a Fernanda aqui. Deixa eu mandar o convite para ela. Eu acho que a Fernanda já está aí, já está ok aí, já vamos chamá-la. Aqui, ó, já estou mandando o convite para a Fernanda. Vamos lá. Deixa eu fazer esse editorialzinho da semana. É só clicar. Deixa eu só enviar aqui para ela. E aí nós vamos seguir no nosso bate-papo aqui. E essa semana também teve a comemoração aí, né, da Revolução dos Cravos, dos nossos irmãos portugueses, não é? Portugal teve uma ditadura do Salazar muito inspirada aí no regime fascista e nazista, no regime nazista na Alemanha e fascista na Itália, né? Foi uma ditadura que durou um período enorme da história de Portugal. A supressão das liberdades individuais, as liberdades de organização sindical e social. E Portugal, com a Revolução dos Cravos, eu também tratei desse tema aqui na sexta-feira, também num bate-papo aqui com amigos nossos, e é muito interessante esse tema, e eu queria aqui fazer uma homenagem a essa Revolução de Portugal, porque foi uma revolução democrática, em 74. Portugal, o povo português, inclusive com a parcela importante de participação dos militares, hein? Militares defendendo a democracia, olha que coisa, não? Então, o povo português derrota a ditadura, reabre para a democracia, o Partido Socialista faz maioria na Câmara dos Deputados e monta-se uma legislação que tem um recorte social importante, que é o que fez com que Portugal pudesse aí se tornar um país bem melhor, né, muito mais desenvolvido. É um país ainda que, na comparação com os demais países da Europa, ele está um pouco abaixo, né, sobretudo no ponto de vista do seu parque industrial, da sua economia, mas do ponto de vista social, Portugal está lá em cima, e agora continua, né, tem uma coalizão lá chamada de Geringonça, novamente dirigida pelo Partido Socialista Português. Então, o movimento é um movimento muito interessante, porque é um movimento que a senha para iniciar o movimento, que depois da ditadura de Portugal, em 74, foi uma música, pessoal. Eu vou abrir aqui também, porque eu tratei desse tema recentemente, e é muito... A Fernanda já está aqui com a gente, já vou abrir para ela participar. Deixa eu só finalizar essa questão aqui, porque isso é muito bonito para a gente ver com a luta de um povo por democracia, a importância que tem, né? Deixa eu ver se está todo mundo vendo aqui. Está todo mundo vendo. Vou abrir aqui, ó. Revolução dos Cravos, olha que bonita essa imagem, né? Revolução dos Cravos, Revolução de 25 de abril de 1974, entendeu? E a Glândola Vila Morena, que é uma música inclusive que foi inspirada, do José Afonso, que foi inspirada por uma assembleia que ele participou de músicos, né, ligados aí ao movimento operário glandolense, em 1964. Ele ficou impressionado com o espírito de fraternidade e solidariedade desse movimento, fez a música, e a música ficou proibida na ditadura em Portugal, e ela foi usada como senha. Uma rádio em Portugal tocou a música, aí todo mundo, né, das Forças Armadas, do povo em geral, quando escutou a música, sabia que era a senha para sair para as ruas, para derrotar a ditadura e pôr abaixo o regime ditatorial em Portugal. E aí é bonita, porque olha só que linda essa música, né? Glândola Vila Morena, de Zeca Afonso, ó. Glândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Glândola, Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Glândola, Vila Morena, terra da fraternidade. Terra da fraternidade, Glândola, Vila Morena. Em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma zinheira, que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Glândola, a tua vontade. Glândola, a tua vontade, jurei ter por companheira, à sombra de uma zinheira, que já não sabia a idade. Essa é a música linda, eu fecho porque são duas efemérides importantíssimas da semana, entendeu? É emocionante, não é? E mostra aí a luta dos nossos irmãos portugueses por democracia, que é um tema também atual, por isso que eu trouxe essas duas efemérides aqui para nosso balanço da semana, não é? De um lado aí, a memória desse que está entre os heróis da pátria, que é Tiradentes, não é? Que lutou contra a colonização do país e por um Brasil independente, né? E dizia, inclusive, Tiradentes, né, que era inadmissível, ele chamava Minas como um país, né? Porque naquela época nós não tínhamos essa identidade nacional, isso era pós-30, naquela época
O cara mineiro, era paulista, entendeu? Era rio-grandense, era diferente. Cada estado tinha uma identidade estadual, era assim que o Brasil, inclusive, foi pensado inicialmente, né? E ele achava um absurdo Minas Gerais ter tanto ouro e ter tanta pobreza espalhada pelo país na época ou pelo estado, né, hoje. Então, fica aí essa experiência do Tiradentes e fica também essa luta do povo português por democracia. Por democracia, por quê? Porque nesse momento o Brasil está correndo risco, né? Nós já estamos perdendo direitos de forma acelerada e correndo risco também de ter aí um capitão que foi expulso do exército, né, se pintando de ditadorzinho para governar o Brasil. Então eu vou chamar aqui a vereadora Fernanda Garcia, que já está aqui a postas. Que maravilha. Fernanda, tudo bem? Boa noite. Obrigado aí por aceitar o nosso convite para participar aqui com a gente desse balanço da semana. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Raul? Eu que agradeço aí o convite. Tá saindo bem meu Se é o som? som olha lá. Vamos lá. Alô? Aumentar aqui. Ah, Oi, pronto, tá agora estou te certo? ouvindo. Estou te ouvindo. Maravilha. Legal. Como é que você está? Tudo bem, Fernanda? Obrigado aí por aceitar o Tudo nosso convite. bem. Eu que agradeço aí pelo convite. Eu vi que você teve uma semana bem movimentada com várias pessoas aí, né? A live todas as quartas, as tardes, às 16 horas, foi bem legal. Eu acompanhei da Regina também, acompanhei um pouco da Yara, a Manu Barros, teve o Ebner, como que é o Samuel, teve várias pessoas. Weber, liderança O do Carandá é Weber, que é importante. do Isso. Carandá. Então, parabenizar aí pelas organizações aí das lives. Poxa, eu que agradeço, para mim tem sido muito importante. A Fernanda também começou muito cedo na política, né, Fer? Eu tô nisso aí, acho que desde os 13 anos de idade, e sempre participando de reuniões. Eu acho que não teve quando eu passo um final de semana sem participar de uma reunião, eu fico meio assim, puxa, não teve reunião. Então eu cresci nesse ambiente, né? A minha família toda, ela sempre teve essa presença no ambiente. Meu irmão foi presidente do primeiro Grêmio Estudantil depois da ditadura militar em Sorocaba, lá no CEONC ainda, né? Ali na região da Barcelona. Então, na igreja também. E aí veio essa quarentena, Fernanda, e não poder participar de reunião, nem de assembleia, de plenária, tem sido uma agonia. Aí eu conversei com o pessoal, falei, olha, eu vou ficar na rede social aí todo dia, e tem sido para mim, assim, tem me dado um entusiasmo muito grande, por quê? Porque a gente mantém esse contato com as pessoas, que é muito bom, né? Estou conversando com muita gente que acompanha a vida da cidade, e hoje poder conversar com você para saber como é que está a situação da Câmara Municipal, ver as tuas opiniões também, viu? Porque aconteceu muita coisa em Sorocaba, né? E eu queria saber a sua opinião. E eu já vou entrar aqui na pauta, pessoal, só antes de fazer aqui as perguntas para a Fernanda, eu vou passar o quadro, como a gente sempre faz, né, da situação do coronavírus e também já ouvindo a opinião da Fernanda, que é a situação nacional e mundial do coronavírus, para nós sabermos aí como é que está a guerra mundial contra o coronavírus, porque infelizmente uma pandemia mundial. Ontem a gente estava para chegar nos 3 milhões de pessoas contaminadas no mundo, né, Fernanda? E hoje eu achei que nós íamos chegar nesse número hoje, e nesse momento a gente infelizmente já está quase lá. Deixa eu ver se está todo mundo vendo aí. Está todo mundo vendo, olha aqui, ó. Isso aqui é um aplicativo, uma ferramenta que a Microsoft disponibilizou, e nós estamos quase lá, com 2 milhões e 965 mil pessoas no mundo. Agora, aqui tem um problema, né, pessoal? A gente sabe que a maioria dos países do mundo não tem condição de estar testando toda a população. Então, a maioria dos países só está testando quem está indo no médico, quem está indo ao hospital. E nem todos que vão ao hospital, inclusive, são testados. Então, assim, isso aqui está subnotificado, possivelmente a gente está aqui com 3 vezes mais do que isso, ou até mais, né? Tem um estudo aí de Santa Catarina que fala até 10 vezes mais. Então, vocês imaginem regiões do mundo, por exemplo, na Índia, né? Muitos países da África, aqui da América Latina, regiões da Ásia, onde você tem menos infraestrutura hospitalar, então tem menos condição de testar as pessoas, né? E aí, mas, enfim, com teste, né? Confirmado, quase 3 milhões de casos no mundo, né? Eu vou clicar aqui no global para todo mundo ter uma ideia. Os Estados Unidos continua como epicentro, com 1 milhão de casos. Agora, é importante lembrar, os Estados Unidos está fazendo em média 150 mil testes por dia. Isso é muito importante. Então, está lá testando bastante gente, né? Depois está concentrado na Europa. A Alemanha também está testando muita gente, a Itália, a Espanha. E o Brasil vinha ali um pouco abaixo, com 62 mil casos. A curva ainda está ascendente, a curva global ainda está ascendente. E aí eu queria já perguntar para o Fernando, pelo jeito, Fernando, o coronavírus ele ainda não deu mostras do ponto de vista mundial de retroceder, né? A curva ali, quando a gente olha, né, ela está
como diria um desenho que eu estou com meus filhos pequenos agora, tenho assistia bastante, quando sobretudo, os meninos, né, eram mais novos, né, o Buzz Lightyear dizia, né, ao infinito e além, parece que a curva está indo embora aqui, ó. Como é que você está vendo isso? Parece que a gente vai demorar essa situação do coronavírus, né? Infelizmente, né, eu tenho acompanhado, Raul, o Átila Yamarino, ele é doutor, né, em biologia, microbiologia, e ele tem feito várias lives falando um pouquinho disso. E eu vi que essa questão do coronavírus, tanto é que não tem, a curva não está caindo, né, em lugares que foram abertos novamente, né, que daí a gente vai tocar um pouquinho sobre a flexibilização aí da quarentena, mas nós sabemos aí que alguns lugares já tiveram que retomar novamente o isolamento social, em virtude aí do aumento. Como é uma doença muito nova, não se sabe quais são o mecanismo, né, não só medicamentos, mas em relação aí a um avanço, até para evitar mais contágios. A gente sabe higiene, lavar a mão, mas pode ter outros tipos de contágio. Cada hora está vindo uma informação nova, que pode passar para os animais ou não. Então, tem bastante coisa aí sendo discutida. Eu achei muito interessante dessa live do Átila, onde ele diz sobre as vacinas, que é uma grande preocupação. Porque enquanto nós não descobrirmos aí como que tá, qual que é a vacina, essa doença ela não vai parar, porque é pelo contato, né? Então, você tem grandes aglomerações, as pessoas tendem a se contaminar, porque para que seja toda a população do mundo, né, ela tenha aí, todos tenham sido contaminados, isso vai demorar mais alguns anos, a não ser que tenha um colapso, né, e é isso que nós tentamos aí, concorda até com a Organização Mundial de Saúde, para que as pessoas fiquem no isolamento, porque nós não temos uma rede pública, né, uma rede de saúde para isso. Mas em relação às vacinas, ele passou um dado importante, que são 115 vacinas em desenvolvimento. Imagine, 115 vacinas já estão sendo desenvolvidas, 78 estão registradas, e dessas 5 já estão em testes clínicos, que é em fase mais avançada, que seria com a pessoa, né? Então, tem um grupo de pessoas que estão fazendo esse teste. Só que isso pode demorar 1 ano e meio. Então, a gente não tem como ter uma dimensão de quanto tempo essa situação ainda vai durar, né? Assim, enquanto não tiver uma cura para o vírus, o único meio até agora, né, talvez você tenha alguma outra informação nova, mas até agora é o isolamento social, que é evitar aí o contágio, né, para que as pessoas aí se adoecer, tenham o mínimo de cuidado, que é direito aí à hospitalização. Sim. E, pessoal, a situação de fato internacional, ela é ascendente. Os únicos países que até agora conseguiram controlar essa situação foi a Coreia do Sul, que testou quase toda a população e ainda continua testando. E a China, a Fernanda lembrou um nome muito importante, o Átila Yamarino, ele é um influenciador digital, né, das redes sociais, ele tem um canal no YouTube muito legal, é professor da Unicamp, é um defensor da ciência e tem produzido muito material interessante sobre o tema. Quem quiser se aprofundar depois sobre o espalhamento do vírus, o que é o Covid-19, né, a diferença dele para SARS, para H1N1. O Átila publica muito material sobre esses temas, ele é estudioso desses temas, né, a tese de doutorado dele estudando aí esses vírus. Então, de fato, uma pessoa que agora está no centro do debate nacional, porque ele é um defensor radical do isolamento social como medida para que a gente possa evitar o espalhamento do coronavírus, né? Lembrando que nós poderíamos ter uma outra forma de enfrentar essa situação, que era testar todo mundo, e na medida em que você testa todo mundo, a pessoa que testou deu positivo, você faz um confinamento aí, né, um isolamento social dirigido, específico, né? Mas como o Brasil, o governo federal, que tem os instrumentos na mão, não adotou a política de testar toda a população, sobretudo aquele que está com o coronavírus e o seu entorno, que foi feito assim na Coreia do Sul, então a única coisa que nos restou, né, Fernanda, é ir para o isolamento radical social o isolamento social radical para poder evitar o espalhamento da doença, porque a gente, de fato, não sabe, né? Eu posso estar com coronavírus, você pode estar, a gente não sabe. Então, como nós não sabemos, nós temos que fazer isso, e ele é o grande defensor dessa tese, inclusive, isso é muito interessante, foi até no Roda Viva a semana passada, então muito legal você ter lembrado dele aqui. Pessoal, vamos entrar aqui nas... Oi?
Só uma outra coisa, informação que eu achei bem interessante, Raul, pega um pouco na sua área também da economia, que é, ele falou, você acabou de falar dos testes, né? Ele disse que a Alemanha e a Coreia do Sul já estão na frente, né? Porque eles estão produzindo muitos testes, tiveram grandes problemas, falta de testes, e agora estão produzindo, tanto é que a Coreia do Sul, ela está exportando já o teste do Covid para o Brasil, né? Então você vê como que é a situação. Nós aqui no nosso país, a gente não consegue, né, produzir testes, nem respiradores. E é interessante porque daí a gente entra na discussão em relação à soberania nacional, que é um debate que traz aí a discussão nacional, porque depois que acabar toda essa pandemia, né, esperamos que logo tenha aí o resultado de uma vacina para toda a população, mas até lá nós temos a situação que é falta de aparelhos, né, que é uma falta aí de recursos. E ele fez o Átila, ele conversou com a Mônica de Bolle, que ela é doutora em crises financeiras. Nós estamos aí no debate, né? O debate, o que é mais importante, a economia ou a vida? E daí ela vem trazer uma informação que eu achei muito interessante, que é em relação à indústria, que você já questionou muito aqui, né? Você falou até em relação à industrialização, muito antes você estava falando da desindustrialização do país, do Brasil, e nós temos esse problema agora em relação à saúde, porque tudo é comprado de fora, né? E nesse processo de pandemia, você está tendo aí as barreiras, está tendo as dificuldades, e essa doutora, a Mônica de Bolle, ela traz aí discussão que tem que repensar toda a indústria, uma indústria que seja reconversal industrial, que daí seria o Brasil ele fazer as empresas hoje, né? Por exemplo, de automóvel, tem coisas que vai produzir, mas não vai vender, porque não está girando a economia do mundo. Então, essas empresas fazer um giro e mudar aí, produzir de fato o que o Brasil está precisando. Se é respiradores, vai produzir respiradores. E fazer uma mudança em relação à indústria brasileira para que ela atenda o mercado interno também. Então, ela traz essa outra discussão que eu achei bem interessante, né? Porque a situação atual que nós estamos vivendo é bem complicada, porque tudo que a gente precisa é de fora, né? E a indústria brasileira, ela tem sofrido um desmonte, né? E daí nós ficamos refém aí do que é produzido fora do Brasil. Sim, e a gente percebeu agora que a globalização, né, pessoal, que é vendida como um monte de criança no parquinho, um brinca um pouco com o brinquedo, empresta para o outro, toda aquela coisa linda, maravilhosa, é assim que é vendida a globalização. A gente descobriu que isso aí é tudo papagaiada, conversa furadíssima. Na crise que a gente percebe de fato, cada país está defendendo o seu povo. Os Estados Unidos não está deixando sair máscara nenhuma de lá, nenhum ventilador, está inclusive com representantes comerciais nos aeroportos chineses, todo o avião que pretende sair da China para levar equipamentos, respiradores, máscaras, eles oferecem mais no aeroporto e levam para os Estados Unidos, é desse jeito. Entendeu? Então, assim, nós desindustrializamos o Brasil com essa conversa, não, vamos comprar de fora que é mais barato, e agora nós chegamos na situação, eu estou estudando esse tema, a Flex aqui em Sorocaba produz respiradores, só que 50% dos componentes vêm de fora do Brasil. Então, mesmo que a gente quisesse, nesse momento, reconverter a indústria para a produção dos respiradores, que é o aparelho central, mas não é um aparelho tão simples, ele é um aparelho sofisticado, viu, pessoal? Por quê? Porque ele é igual um alfaiate. Cada paciente precisa de uma regulagem, não dá para pôr um respirador lá e pôr 10 pessoas em volta usando, não tem como. Entendeu? Então ele é um equipamento muito sofisticado, né? E mesmo que o Brasil quisesse, nesse momento, reconverter a sua indústria, teria dificuldades, porque nós não temos o controle sobre da produção local sobre todos os componentes dos respiradores. É a mesma situação dos testes. Nós, infelizmente, com essa, vamos dizer assim, forma, eu acho hoje equivocada de conduzir as licitações públicas, sempre com menor preço, né? O SUS começou a comprar um monte de remédio de fora, muitos insumos de fora por conta do menor preço, e aí nós ficamos sem a indústria de fármacos no Brasil. Nos desprotegemos. E aí, nesse momento de crise, né, quando a água do mar baixa, que a gente vê quem está nu, e o Brasil está completamente nu nessa situação. Nós estamos tendo que importar respiradores e importar os testes. E aí, como está o mundo inteiro demandando isso, está super caro, super caro. E aí, como a gente tem um presidente da República que é um inepto,
O Bolsonaro e seus filhos arrumaram um problema, não, Fernanda, com o país que tem produção em larga escala, que é a China, que já enfrentou esse problema, inclusive foi um dos primeiros países a conseguir controlar a epidemia do coronavírus. E o Bolsonaro arrumou o problema, então, assim, junta tudo isso, nós chegamos nessa situação hoje aí, de não ter os respiradores de forma substancial para atender toda a população. E aí nós vamos avançar aqui, vamos começar aqui, porque essa semana teve tema nacional importante, 2 efemérides fundamentais. Tem a queda do Moro, que a gente precisa conversar também. E saiu o censo hospitalar de Sorocaba, que eu vinha pedindo aqui há dias. Eu queria saber, Fernanda, eu acho que eu estava muito curioso com isso, eu acho que você, como autoridade pública também, em saber qual era o grau de preenchimento dos leitos hospitalares em Sorocaba. E aí a prefeita Jaqueline fez uma coletiva de imprensa e soltou os dados hospitalares. Então eu queria mostrar aqui para o pessoal 2 coisas que são importantes dessa semana para a gente refletir, porque teve o censo hospitalar, e teve também um decreto de relaxamento da quarentena, que acabou sendo revertido depois, quando o Ministério Público entrou na jogada, o Ministério Público cobrou publicamente, e mesmo assim, com a prefeita montando um comitê de gestão do coronavírus, incluindo o Ministério Público, a promotora entrou com uma ação para responsabilizar, caçar os efeitos do decreto e responsabilizar as autoridades que confeccionaram esse decreto de relaxamento da quarentena. Então, teve muita coisa importante, pessoal, essa semana, por isso que é de fundamental importância a presença da Fernanda aqui. Então, vamos lá ver, para todo mundo poder acompanhar aqui, essas 2 coisas que são interessantes. A primeira é essa daqui, ó, o censo hospitalar. Eu sei que a Fernanda está acompanhando isso daí, deixa eu puxar aqui, ó, o censo hospitalar. Deixa eu ver se tá aparecendo aí para todo mundo. Ah, tá aparecendo. Então, vamos lá. O censo hospitalar. Então, o que aconteceu? No começo da semana, a prefeita Jaqueline fez uma coletiva de imprensa e tinha lá uma técnica da Secretaria da Saúde que nos deu essas informações. Isso aqui, pessoal, isso aqui é informação de segunda-feira, domingo. Então, possivelmente, já pode estar defasado. Por isso que eu estou cobrando aqui que a prefeita devia lançar todo dia o boletim epidemiológico e também o censo hospitalar. Eu acho, Fernanda, que essa é uma questão de interesse público. Aliás, faço essa sugestão aqui. Eu sei que tem gente da assessoria da Jaqueline acompanhando aqui, tem muitos vereadores que acompanham aqui. Eu acho que essa é uma cobrança importantíssima para ser feita. Mas vamos lá. DIB Jatene, que é o hospital da Raposo Tavares, 15 leitos pactuados. O que é o leito pactuado? É o leito que foi reservado para o coronavírus. 60% de ocupação. 20 UTIs com 90% de ocupação. É importante lembrar, esse hospital, pessoal, ele atende 48 municípios da nossa região. Então, é maior do que a região metropolitana, que é 27 municípios. Santa Casa, 30 leitos pactuados, 53% de ocupação. 20 leitos de UTI. Esses 30 leitos pactuados clínicos aqui, é um leito que ele fica intermediário. Ele não é de UTI, mas também não é aquele de enfermaria. Então, ele está intermediário. 53% de ocupação e leitos de UTI, 30% de ocupação. O GPAS, nós estamos lá 5 leitos para o coronavírus, não tem nenhum paciente, viu? Esse aqui é um leito comum, né? Um leito clínico. E o único leito que tem lá de UTI está utilizado hoje. Importante, eu tive lá no GPAS e já tinha essa informação, e essa informação também foi passada aí publicamente, que está em discussão mais 24 leitos para serem contratualizados para o SUS lá no GPAS. Isso é muito importante. 3 serão de semi-intensivo, o que pode também ser ampliado. Então, esse é o quadro de final de semana, de domingo, domingo, segunda-feira. Então, já tem uma semana, esse dado pode estar já defasado. Acho que a Jaqueline, segunda-feira, amanhã, o terça, já deveria publicizar o novo censo hospitalar, vamos cobrar, mas esse aqui é o setor público. Então, a gente percebe que, por exemplo, na Santa Casa, a situação ainda tem uma folga ali, tem uma folga. No GPAS, os leitos normais, vamos dizer assim, ainda tem uma folga de 5, mas o único que tem lá de UTI já está preenchido. O hospital da Raposo já não tem mais condição, já está, a UTI lá já está completamente lotada. Setor privado, a situação do CHS também, que é o nosso conjunto hospitalar de Sorocaba, ela está dentro desse mesmo critério aí do hospital, os dois, na verdade, que pega. Eu acabei que não colocando ali, o CHS. O CHS está com 20, se eu não me engano. Está na mesma situação, até porque ele atende também a toda a região, E o setor privado, só para fechar, o Hospital Evangélico tem 10 leitos clínicos lá, 20% de ocupação, UTI 15, ocupação de 24%. Hospital Samaritano Notre Dame, 23% de ocupação, leitos clínicos 30 leitos de UTI, 23% da ocupação dos dois. E Unimed
está com 50% dos leitos clínicos ocupados e 25% de ocupação na UTI. Então, pessoal, esse aqui é um dado muito importante, não é? A gente ainda, vamos dizer assim, não está na situação que está, por exemplo, a capital de São Paulo, que já está praticamente com os hospitais públicos todos, né, com lotação máxima, já está, inclusive, com problemas com câmaras frigoríficas, uma situação terrível, e ampliação dos cemitérios em São Paulo. Eles já estão no segundo momento discutindo essa questão. Por quê? Porque o número de óbitos em São Paulo explodiu nos últimos 15 dias. E é também a mesma situação, não é? Olha aqui, o Hospital Privado de São Paulo instala câmara frigorífica em estacionamento para receber corpos e liberar vagas da UTI. Então, essa aqui é a matéria que saiu agora no G1. Então, para a gente ver como é que está a situação de São Paulo. E não é só em São Paulo. Eu vou listar aqui as capitais, não é? Nós estamos com a situação gravíssima em Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Macapá e Rio de Janeiro e São Paulo, que é onde a situação já está, vamos dizer assim, eclodiu, já está no ápice, não é? O SUS já está completamente saturado. E aqui em Sorocaba a gente não chegou nesse momento ainda. Qual que é a preocupação? É que tem um estudo da Unesp Botucatu, e aí eu queria passar para a Fernanda, porque nós sabemos também que tem o problema aí do novo hospital da Raposo, né? Mas tem esse estudo da Unesp de Botucatu que diz o seguinte, que o interior tem uma defasagem aí de uns 15 dias em relação à capital, né? Do ponto de vista da evolução do coronavírus. Então, num momento como esse, em que nada está claro ainda, tem um estudo dizendo que nós não estamos temporalmente juntos com a capital. Os leitos hospitalares já começam a ter um preenchimento razoável, né? No mesmo momento, também saiu essa semana, caiu o índice de adesão à quarentena em Sorocaba. Ele vem caindo, está em 46% nesse momento. Então, tem vários elementos aí. Aí a prefeita lança um decreto para relaxar a quarentena. Como é que você viu isso aí, Fernanda? Você também ficou contra? Você ficou preocupada? Eu queria ouvir tua opinião. Você que acompanha também bastante aí as questões locais, né, as questões da cidade. Acho que entra um pouco na questão como... Acho que tem sido comentado muito da subnotificação dos dados, né? Ontem a Regina também colocou isso, né? A professora, né, e a enfermeira, ela colocou que teve na live, ela colocou essa questão, você também colocou um pouco da subnotificação. Mas a gente tem percebido, como não tem testes feitos diariamente, eu estou precisando, estou com suspeita, né? Você não tem como fazer o teste, tem que esperar piorar para ser internado e daí fazer o teste, aí já está um caso mais grave. O que nós temos aí é uma falta de dados mais exatos, né? Inclusive, eu recebi hoje até o número de exames para fazer um teste no particular está em torno de 300, 400 reais, dependendo, né? O valor no início, Raul, estava em torno de 800 reais dos laboratórios da cidade para se fazer o teste aí do Covid-19, que é absurdo. Então, a pessoa... normalmente nós não temos, né, como fazer a testagem, então fica aí um problema de não saber como está a situação e como, até em relação foi colocado aí dos dados, que foi colocado 60%, né, no hospital da região, mas em Sorocaba tem 53% da Santa Casa, que é uma referência hoje, né, também para atendimento do Covid, é um número já alto. E quando as pessoas que estão nos bairros, eu pego aqui no bairro onde eu moro, aqui na Zona Norte de São Conrado, aqui as pessoas estão andando na rua, poucas pessoas com máscaras, né? Então, há um sentimento na população que não é tão grave essa doença, né? Que não é assim, se vai pegar mesmo. Então, há um sentimento até de deixar, né? De não ter essa preocupação. E quando debate a questão da flexibilização, ela ataca diretamente a população, né? Porque nós estamos falando aí de flexibilizar a quarentena. Então, você tem aí uma mudança na rotina, que agora é o isolamento social, e daí você traz uma proposta, que é o decreto que a prefeita coloca aí, de ampliar isso para salões de beleza, né? Para vários locais, e você tem um prejuízo. Porque se hoje a gente está conseguindo segurar um pouco, mesmo não tendo resultado total, porque se não há uma testagem diária, você não tem, na população, você não tem como dizer quem está e quem não está, né? Porque, então é difícil ter uma dimensão e até um planejamento a longo prazo.
Quando a prefeita faz isso, eu vejo como uma responsabilidade, porque se você não tem um planejamento e uma visão do quanto isso pode aumentar, quantos tem hoje e quantos pode aumentar, você cria aí um risco para a população, né, direto e indiretamente, quando ela faz isso. Ela amplia aí a flexibilização, dando a entender um sentimento na população que elas podem começar a circular, conversar, ir na casa das pessoas, né? Porque, de fato, é difícil o isolamento social, né? Eu estou quase há mais de um mês sem ver meus pais, né? Esses dias acordei de madrugada lembrando da minha mãe com uma saudade. E essa situação que a gente vive, né? Porque é uma situação aí que nunca foi presenciada em Sorocaba, no mundo, né? No Brasil, vamos pegar em relação à pandemia. Não há, assim, as pessoas não sabem como agir. E daí, o que você espera? Que o governo municipal esteja aí com mais informações, que ele esteja aí pensando na população em geral e tenha os cuidados. E ouça a Organização Mundial, esteja acompanhando, conversando com o governo do estado, né, que tenha mais informação para trazer para a população, porque a obrigação de informar a população, de fato, é do governo municipal, né, onde ele tem que trazer as informações, inclusive esse censo hospitalar que você traz, Raul, é uma coisa que tem que se tornar público, né? Tem várias coisas que tem que tornar público. Até a gente questionou muito o fato das coletivas que a prefeita estava fazendo e não serem abertas pela internet, por live, que as pessoas pudessem acompanhar. Então, agora estão sendo, mas quando não há, é uma perda, porque a população não acompanha o que está acontecendo. Então, essa flexibilização, ela traz vários problemas, né? Corre risco aí de ter um aumento absurdo aí do tratamento, e daí lembra no nosso manifesto que foi assinado, né, com quase 55 mil assinados, com 55 entidades, onde traz aí 3 preocupações. A prefeitura quer fazer a flexibilização? Ótimo, mas ela tem que garantir, assim como o Ministério Público vem colocando, tem que garantir aí os leitos, né, tem que garantir funcionários suficientes para atender, tem que garantir respiradores, tem que garantir leitos de UTI suficientes, medicamentos. Será que nós temos em Sorocaba? Acho que essa pergunta tem que ser feita antes de que haja uma flexibilização. Por mais que haja pressão do comércio, né, pressão dos sindicatos do comércio, eu acho que tem que estar em jogo aqui a vida das pessoas, que nós estamos debatendo constantemente. Então, enquanto não tiver esses dados colocados, até esse manifesto ele foi muito bem elaborado, né? Várias entidades assinam, nosso partido assina também, né, o PSOL, nos representando, onde traz aí esse questionamento da prefeitura, onde não tem dados simples, né, onde ela não tem onde ela não tem um quadro de como que está a cidade de Sorocaba, porque falta testes, né, e nós sabemos que a rede de saúde, ela tem várias deficiências. Sim. Eu também concordo contigo, Fernanda, assina embaixo suas palavras, porque de fato foi uma preocupação, foi um fato importante que aconteceu essa semana, que vai ficar registrada na história de Sorocaba. Mostra que, de fato, a prefeita Jaqueline, ela em muito se assemelha com o Crespo, não é à toa que era a vice do Crespo, né? Inclusive eu quero registrar aqui o teu trabalho e a tua luta, eu acabei de destacar aqui a mensagem do Anderson Carvalho, falando assim, a Fernanda foi fundamental na cassação do prefeito Crespo, e importante para quem não sabe, viu, a Fernanda também votou pela cassação do mandato da Jaqueline, porque teve uma reunião na Câmara que discutiu a situação do Crespo, e foi aprovado o afastamento dele, e depois, na sequência, foi discutida a questão da Jaqueline, né, Fernanda? Conta um pouco pra gente aí como é que foi isso daí, porque a gente também espera muito da Jaqueline, né? Eu acho que porque a crise é grande, é igual esperar do Bolsonaro. Eu converso com muita gente, o pessoal fala na rede social, porra, mas não é possível, ele é presidente da República, como é que ele pode ir em aglomeração, cometer crime um atrás do outro, agora aí vira público, né? O Moro contou que o Bolsonaro pediu para ele para colocar um parça dele, né? Um amigo dele para chefiar lá a superintendência do Rio de Janeiro, e aí ele não escondeu de ninguém, a questão da Marielle, o envolvimento da família dele com a morte da Marielle. Então, assim, as pessoas falam, mas como é que é possível o presidente da República agir dessa forma com total irresponsabilidade no meio de uma pandemia, brigando com os governadores contra a quarentena, dizendo que é uma gripezinha,
falando que ele é um atleta, que ele pegou, que ele não vai pegar, e se pegar não vai acontecer nada com ele. Fez 2 testes de coronavírus e não dá publicidade. Todo o seu entorno contaminado por coronavírus, ele abraçando pessoas de idade, inclusive assando o nariz no braço e cumprimentando idosos, assim, uma atitude que você não vê, é uma atitude, assim, de uma irresponsabilidade imensa. E aí você fala, como é que é possível ele apresentar? Mas ele é o Jair Bolsonaro, pessoal. Entendeu? O cargo, ele tem coisas que dá para controlar a pessoa, tem, mas tem o traço da personalidade. Por isso que a eleição é muito importante. Entendeu? É a mesma situação agora. As pessoas falam, pô, mas não é possível que a Jaqueline fez um negócio desse. Mas é a personalidade dela. O cargo não mudou muita coisa, entendeu? É o que aconteceu com o Crespo. Todo mundo sabia o que era o Crespo, né? E aí a gente descobriu que ele era o cabeça de uma quadrilha, segundo a ação do Ministério Público, né? E ele não conseguiu reverter. E você também votou pela cassação da Jaqueline. Conta um pouco pra gente como é que foi isso aí, porque tem muita gente perguntando aqui no bate-papo, né? Sim. Legal, até agradeço esse espaço para falar um pouquinho sobre isso, mas segundo, eu acho que essa introdução que você fez a nível federal do Jair Bolsonaro eu lembro que muito se comentava da nova política, né? Daí você vê uma nova política que é colocar uma pessoa que é conhecido, parente, né, amigo na Polícia Federal, porque está sendo investigado o filho, é o Carlos Bolsonaro, é o Flávio Bolsonaro, né? A família toda ali sendo investigada. Então, que nova política é essa, né? Que você quer usar o espaço onde vai investigar a corrupção, você troca, tira um cargo de carreira para colocar uma pessoa que não é cargo de carreira, que é amigo da família. Então, é muito difícil ainda entender como tem pessoas que ainda acreditam que esse, né, governo federal, Jair Bolsonaro, ainda representa a nova política. E daí você percebe como que nós estamos deficitários, como a gente tem uma dificuldade em discutir política no Brasil, né? Inclusive, até fazendo parênteses, ontem, né, a gente teve aí no Supremo Tribunal Federal, onde foi cancelado o projeto da escola sem partido, né? Que foi feito até em relação a isso, para que eles avaliaram, o Supremo Tribunal Federal avaliou que não tem cabimento, que tem que ter aí a democracia, o direito, né, a liberdade de cátedra. E daí nós temos, né, a questão da parte política, as pessoas não participam da política. E daí, um parênteses rápido, Raul, hoje eu estou constantemente em casa, fazendo serviço online, né, estou mesmo em casa, eu saí hoje para ir no mercado por necessidades mesmo, e daí eu conversei com um senhor, que ele falou, mas você não acha que esse negócio do coronavírus está fazendo muita política? Daí eu penso, mas o que é política? O governo do estado foi eleito, né, um processo político, e ele está lá para representar, né, o presidente da república está para representar a política. Isso é política, tudo é política. As decisões caem diretamente. Daí, assim como as decisões também, nós temos aqui no município, o Crespo, ele apoiou, né, Jair Bolsonaro no segundo turno, vários vereadores da cidade apoiaram Jair Bolsonaro, né, isso está constando aí na história. E daí nós vemos essa situação do Crespo, onde ele teve processo do falso diploma, depois falso voluntariado, né, que tinha uma assessora, ex-assessora dele no estado, e foi um processo complicado, porque no governo Crespo, pergunta para qualquer pessoa, mesmo para as pessoas que não estão acompanhando a política diária, o que o Crespo representa? Eles vão falar que é a paralisação da cidade, que ele não teve, a Sorocaba, nossa cidade parou, né? Não teve nada de avanço, em exemplo, na saúde, na educação, né, nos bairros, na periferia. Pelo contrário, nós temos aí uma dívida de 2 bilhões de reais com o BRT, né? Dinheiro esse poderia ser investido, Raul, até na educação, na saúde, em outras questões, né? Mas não, mais de 2 bilhões de reais vão ser pagos aí pelo BRT, que causou vários problemas. Então, o processo de cassação do Crespo, ele foi um processo que teve apoio total da população. Só não quis quem estava de acordo no governo, né? Pouquíssimas pessoas que iam perder com isso. Mas a população participou, nós tivemos a CPI, onde cedeu vários materiais, ele teve a primeira cassação em agosto de 2017, né?
primeira cassação, e a segunda, não contente, daí vai ficar para a história de Sorocaba, né? O prefeito ele é cassado 2 vezes, né? E em agosto agora, que foi em 2019. Então, fica uma marca para a cidade. Nós fomos nacionalmente como chacota, né? Quando tiraram várias fotos, várias questões aí quando o prefeito ele foi pego no Uruguai, né? Que ele foi passear, lembra? Então, Sim. foi um momento de chacota. Então, a CPI, ela contribuiu bastante para essas informações e para que chegasse aí a cassação do governo. E daí nós tivemos aí o resultado final, né, eu acredito, na última sexta-feira que ele foi, né, teve o veredito final aí, que ele não retomasse no governo. Então, para muitas pessoas é um alívio, mas daí nós temos uma discussão municipal aí, né, porque, a meu ver, ainda Jaqueline é uma continuidade do governo José Cristo. Então, a gente precisa aí que as pessoas estejam bem atentas às políticas que foram apresentadas por eles e que ainda continuam sendo executadas pela Jaqueline Coutinho. Então, eu espero que, pelo menos essa questão do coronavírus, né, que ela tenha mais participação e ouvir a população até, e ela tenha mais cuidado. E daí entra de novo na questão da flexibilização da quarentena, que ela tenha aí um mínimo de cuidado com a população e não flexibilize mais, né, o isolamento, conforme a organização social, a organização municipal da saúde, que ela possa aí estar bem antenada e acompanhando o que a Organização Mundial for determinando, né? Porque essa ação é diária. E o que você achou, Fernanda? A Jaqueline criou esse comitê aqui, que é o Comitê de Estudos para a Retomada Gradual da Atividade Econômica. Me parece que, de fato, né, a pressão é muito grande, é natural também que tenha essa pressão, né, faz parte, está todo mundo pressionado de alguma forma, né? Tá todo mundo a gente quer retomar a vida normal, pessoal, imagina, é claro que quer, só que o problema é que se tentar retomar a vida a uma normalidade, primeiro que é uma ilusão, porque essa normalidade ela não está mais posta. A nossa vida mudou e mudou profundamente. O coronavírus está aí. Enquanto não tiver vacina, nós vamos ter que mudar os nossos hábitos. Talvez daqui a pouco a gente, inclusive na retomada, que ela vai acontecer em algum momento, a gente tenha que andar todos de máscaras e de álcool em gel no bolso, entendeu? Então, assim, inclusive quando voltar, mas não está colocada essa questão nesse momento, porque o que nós estamos vendo no Brasil é os hospitais superlotados, vala para enterrar pessoas em muitos estados, gente aí que tá em corpos em câmeras frigoríficas, na porta dos hospitais. Então a situação é de caos no Brasil nesse momento, tá muita cidade já, e só não se alastrou para o território inteiro, porque o Brasil é um país muito grande, e tem aquela questão que é a questão do tempo, né, começou na China, não deu um período, depois chegou na Itália, aí foi Espanha, Alemanha, aí Estados Unidos, e agora está chegando aqui no Brasil com muita subnotificação. Então a situação, inclusive, é difícil para as autoridades para tomar decisão. E aí, Fernanda, você levantou um ponto importante, que é de ouvir a população, sobretudo os setores organizados. A Jaqueline resolveu fazer isso e criou esse comitê de estudos aqui da retomada gradual da economia, que é importante, tem que ser discutido isso aqui mesmo. Só que eu estava lendo esse decreto aqui, aí tem uma coisa aqui que me salta os olhos, que é o seguinte, ela chamou aqui, ó, de 15 entidades entre as secretarias municipais. Então tem 15 entidades entre as secretarias municipais. Aí quais são as entidades fora as secretarias municipais? A Associação Comercial, o Ministério Público, Centro de Indústria de São Paulo, a Ciesp, Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Entendeu? E parece que o Sindicato dos Comerciários é a única organização de trabalhadores que foi convidada para participar. Né? Não me parece, não. Isso aqui é o que está no decreto, não é só a matéria, não. Então, como é que você viu esse comitê, que é um comitê que exclui os trabalhadores? Lembrando a todos aqui, as indústrias não pararam em Sorocaba, e nem no estado de São Paulo, porque o decreto do Dória manteve as indústrias funcionando com muitas normas, muitas delas, inclusive, não foram respeitadas, por isso que a gente tem o ex-tesoureiro do Sindicato Metalúrgico que faleceu, o presidente do Sindicato Metalúrgico, Leandro Soares, ficou internado com coronavírus. Então, assim, as indústrias funcionaram, muitas delas não tiveram esses cuidados, e nós tivemos, inclusive, o contágio, a disseminação do coronavírus. Como é que você viu uma coisa que eu fiquei preocupado é que não tem ninguém da Câmara Municipal, né, Fernando? Nesse comitê. Sim, da Câmara Como é que você está vendo isso aí?
Então, eu tô vendo com grande preocupação porque não tem ninguém da Câmara Municipal, mas também não tem ninguém, nem poderia ser da comissão, né, da saúde da Câmara Municipal, vereadores se quisessem um representante, mas não tem ninguém. O Conselho Municipal de Saúde, que eu saiba, também não está incluso, né, que é o conselho deliberativo, deveria ser consultivo, e, na verdade, a prefeitura, a todo momento que tem um processo importante, ela deixa o Conselho Municipal de Saúde de fora. Né? Nós tivemos isso com as terceirizações, né? Essa discussão, que eles nunca participaram da discussão, colocando posicionamento, e agora também, e entidades, poderia ter mais pessoas representando da sociedade civil de fato, que poderiam contribuir, né? Agora, quando você tem esse comitê, você cria aí uma ilusão até, né, de que está sendo aberto para a população, que tem um comitê que está pensando. Eu acredito até, Raul, que as pessoas, os funcionários, servidores públicos, eu acompanhei algumas oitivas, tem os funcionários, logo, os servidores, tem pessoas comprometidas que estão aí trabalhando e muito nesse processo do coronavírus, né? Estão trabalhando, colocando a sua vida em risco, vários profissionais da saúde, e de algumas secretarias, né, que não pode parar, estão trabalhando muito, mas você vê que tá muito lento o processo, né? Tem algumas questões que poderiam ter sido antes, plano de contingência municipal, por exemplo. Demorou muito para aparecer, né? Porque esse plano, ele dá uma dimensão de qual que é o fluxo, né? A pessoa que está com suspeita vai aonde, como que as UBS vão atender, e todo o desenho. Então, acho que isso foi muito lento. Embora tenha bastante empenho de vários servidores da saúde, mas acho que faltou. E o comitê, né, se não ter a participação de mais entidades, da Câmara Municipal, que é um órgão importante, ficar de fora, eu vejo com um grande prejuízo, até para que tenha mais, possa contribuir mesmo. Sim. A Câmara foi criado um comitê onde ela está acompanhando também isso, né? Mas de forma assim, né, a parte da prefeitura. Sim. Uma outra coisa, pessoal, em relação ao hospital, esse hospital de campanha que acabou sendo transformado na Arena Multiuso, como vocês percebem, eu vi a entrevista do secretário Ademir Watanabe, ele está com uma posição de quarentena forte, é preciso que seja dito isso, ele defendeu de forma forte a quarentena na coletiva de imprensa, destoando muito, inclusive, da prefeita Jaqueline, né, por ser médico, está preocupado com a situação, ficou toda a reunião de máscara, inclusive, e ele disse o seguinte essa semana na imprensa de Sorocaba, que é uma questão real, né? Quando a gente olha o censo hospitalar, a gente percebe que ainda existe uma folga em Sorocaba. Por isso que, nesse momento, talvez, iniciar as atividades do hospital de campanha, de fato, do ponto de vista administrativo e até orçamentário, não seja o mais adequado. Mas a questão, qual é a questão? A questão é que o hospital precisa estar pronto. Talvez não com os funcionários nesse momento, mas o hospital precisa estar pronto. Quer dizer que eu sei que o pessoal da Jaqueline acompanha as lives. Por que o hospital precisa estar pronto? Porque nós estamos num processo de evolução do espalhamento do coronavírus. Como a gente viu aí, até 30 dias atrás, não tinha nenhum leito de UTI com coronavírus. Aí foi crescendo, nós estamos nessa situação. A tendência, porque os brasileiros não tem nenhuma diferença, os que moram aqui em Sorocaba, os que moram em São Paulo, né? A tendência, ainda mais com o relaxamento da quarentena e com a baixa adesão à quarentena, o Brasil é um país que tem carreata contra a quarentena, é uma coisa surreal essa, né? É uma coisa assim que a gente, se pensar, o que passa na cabeça de um cidadão, e ainda põe bandeira do Brasil, ele não sabe que ele está sendo o mais antipatriota possível, que ele não tem respeito à vida, que é o mandamento constitucional primeiro, e quem não respeita a Constituição, como dizia o Ulisses Guimarães, não é patriota, porque é a Constituição que organiza o país. E tá lá, o Estado Nacional defende a vida. E aí o cara põe uma bandeira no carro, tem pachorra de pôr uma bandeira no carro, desrespeitando a Constituição e desrespeitando a bandeira nacional. E aí ele vai para uma carreata, para na frente do Hospital das Clínicas em São Paulo e aperta a buzina do carro. Né? Eu fico na dúvida o que tem essa pessoa. E aqui em Sorocaba teve uma também com pouquinha gente, mas tinha uns ali, tudo fã de carteirinha do Bolsonaro, né? Não vem ele como um político, um presidente, eles veem ele como essa ideia do mito, né? É uma relação, inclusive, infantil, né, de ter com a política e com as lideranças políticas, com as autoridades públicas, que todas precisam ser criticadas, inclusive para errar menos e para avançar aí nas questões do desenvolvimento nacional e por aí vai. Então, Fernando, eu queria ouvir de você, né,
Como é que você está vendo para a gente sair disso do ponto de vista municipal? Porque você está na Câmara Municipal, uma autoridade pública, e nós estamos com esse movimento aqui importante, né, que é o movimento Sorocaba Solidária. Eu quero aqui fazer aqui a divulgação, aproveitar que você está aqui, você é signatário desse movimento, você esteve na prefeitura para levar lá a cópia desse movimento. Quem ainda não assinou a petição online, vamos assinar, nós estamos chegando já a 4.000 assinaturas, né? E a gente sabe que o governo federal lançou um plano muito tímido também, mas lançou que foi o Pro Brasil, e também o Pro Brasil, 30 bilhões aí de investimentos públicos para retomar obras paradas, mandou um projeto também para ajudar o povo de R$200, aí a oposição e a esquerda no Congresso se unificou e conseguiu ampliar para R$600, e mais 1.200 para mãe solo, né, para as trabalhadoras autônomas que têm filhos. O governo está sendo muito lento no pagamento desses valores. Você tem uma ideia, a maioria das mensagens que eu recebo é de gente reclamando que faz o cadastro lá e não sai a confirmação. E já tem gente em Sorocaba passando necessidade, passando fome. Então, assim, nós temos aí, do ponto de vista do governo federal, não saiu até o momento nenhum plano de investimento grande. Saiu esse Pro Brasil, mas 30 bilhões é quase nada para o Brasil. Então, sim, na verdade, chega a ser até, vamos dizer assim, toda a publicidade que foi gasta em cima, a reunião e tal, para anunciar 30 bilhões para um país do tamanho do Brasil, chega a ser até uma piada de mau gosto. Deveria ser um plano de 300 bilhões, no mínimo, para poder retomar as 36 mil obras paradas no Brasil e a gente poder empregar as pessoas. Esse é um ponto importante. O outro é a ajuda aos trabalhadores. Tem muito pouco, o valor é baixo e muita gente não está conseguindo receber. O governo do estado não tem nenhuma política de transferência de renda, mas lançou um programa aí para poder, pelo menos para a merenda, atender com R$55, podendo chegar a R$110. E aqui em Sorocaba, Fernanda, até agora a prefeitura não anunciou nenhum projeto de transferência de renda. Nós estamos com o Sorocaba Solidária aí, né? Nós estamos brigando por isso, inclusive você é signatária. E ainda na questão da merenda, eu queria ouvir a tua opinião, demorou 30 dias para anunciar que vai atender apenas 9.000 crianças, sendo que em Sorocaba nós temos 60.000 crianças, entre jovens e adolescentes também, porque tem ensino médio, na rede municipal. Como é que você está vendo, vamos dizer assim, essa praticamente uma inanição da prefeita Jaqueline, né? Ela, assim, ela tenta relaxar a quarentena, demora uma barbaridade para poder anunciar o censo hospitalar, aí depois diz que não é bem assim o relaxamento da quarentena, mas o decreto estava lá, sofreu uma ação do Ministério Público, então, por conta disso. Demora 30 dias para anunciar uma medida para as crianças nossas que estão passando fome, porque eu recebi uma mensagem no Zap aqui, eu quero compartilhar com todo mundo, pessoal, é de chorar, entendeu? Eu não vou expor a mulher que me enviou. Ela me falou o seguinte, ela falou, olha, seu Raul, eu estou colocando meus filhos, eu tenho 2 filhos, para acordar mais tarde, para evitar o café da manhã, porque eles faziam o café da manhã na escola. E como a gente está sem renda, né, ela é autônoma, o marido também trabalha na construção civil autônomo, eles estão sem trabalhar, como a gente está sem renda, estamos sem dinheiro, então eu estou fazendo isso em casa, né? Será que a prefeitura, isso aí com 10 dias de quarentena, 10, 15 dias, nós já estamos há mais de 30 dias, e a prefeita demorou um mês para anunciar que vai atender apenas 9.000 crianças. Você foi professora da rede pública, deve ter presenciado, eu presenciei muitas crianças com tapuer na fila da merenda para levar a comida para os irmãozinhos em casa. Eu queria que você fale, você como vereadora, como é que você está vendo isso? Porque eu acho isso aí quase chega a ser desumano, né? Você ter 50.000 crianças que vão ficar aí, que estão, né, há 30 dias já sem alimentação escolar, sem a merenda, e vão continuar, porque o projeto é só para 9.000 crianças. Sim. Eu acho que essas colocações são extremamente... Bom, primeiro que a escola já é fonte de pesquisa, né, tem vários materiais em relação a isso, que a escola é uma fonte realmente de alimentação para várias crianças. Nós vivemos ainda num caso de grande vulnerabilidade. Segundo os dados da prefeitura, tem 3.500 famílias, 3.000 em torno de 1.000 famílias que estão aí em caso de abaixo da miséria, né? Estão muito vulneráveis, né? Estão assim, com vários graus. E daí você tem 7.000 famílias que estão na pobreza extrema. Então você tem aí várias
quase 10 mil famílias que estão em grande vulnerabilidade social, desemprego, que recebem Bolsa Família, mas Bolsa Família também, ele é um salário baixo, não chega a R$ 200, dependendo da família, né? E daí você tem essa questão, a maioria até é trabalhador, Raul, tem muitas pessoas que trabalham aí autônomas, mas também trabalham com a coleta de materiais recicláveis. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, até sobre um projeto que foi aprovado. Mas a escola, você ter 9 mil crianças que serão atendidas, né, quando tem um universo 60 mil, porque não fornecer para todas as crianças, que era o correto, né? Agora você tem esse número muito baixo, que a prefeitura não está atendendo como deveria. De fato, ela não está atingindo, né? Então, você tem um projeto que que deveria atender todas as crianças, porque na rede estadual tem todas as crianças que estão sendo atendidas, né? Uma diferença aí. Agora, nós temos uma demora para dar uma resposta, e aí ser colocado essas 9 mil, não será uma semana, tem ainda datas que vão ser entregues que a gente não sabe nem qual vai ser a finalização dessa entrega dessas cestas. Então, esse é um problema sério em relação à merenda. E a Sorocaba já teve CPI da merenda, né? A gente tem vários problemas sendo investigados em relação à merenda de Sorocaba. Mas em relação aos trabalhadores, às famílias, temos aí em Sorocaba, nós estamos tendo sessão extraordinária, né? Semana passada não teve, essa semana não teve, semana passada teve, onde foi aprovado o projeto de auxílio emergencial para 105 famílias que estão aí na coleta, estão cooperados, né, na coleta de materiais recicláveis. Isso aqui você para analisar, muitas da renda das pessoas entram com a coleta, né, desses materiais de forma informal, não estão nem na cooperativa. E a prefeitura aí para dar uma resposta, só 150 pessoas serão atendidas, num diverso muito forte. Daí chega a tal, e também para as pessoas que estão acompanhando, quanto que é importante a organização, porque os trabalhadores que estão organizados na cooperativa, eles terão direito a esse benefício de R$ 100 por 3 meses. Já os trabalhadores que estão autônomos, que não estão organizados em cooperativas, eles não terão esse direito aí, mesmo eles trabalhando na reciclável, com reciclável, eles não terão direito a esse auxílio. Você dizendo, as pessoas que trabalham com material reciclável, entendendo, muito chegar a ser uma Fernanda, sua conexão tá falhando aí, viu? Eu acho que tá o som. Deixa eu ver se tem mais gente aqui vendo isso aí também, ou é só para mim aqui. Tá cortando. Você tá no 4G aí ou tá no Wi-Fi? Não, tô no Wi-Fi. Tá no Wi-Fi? Tenta estabilizar aí. É que tá bom. Deu certo? Agora melhorou. Você estava falando da remuneração do pessoal da cooperativa, das cooperativas de reciclagem, né? Isso, que estão 150, e a gente sabe que o número de trabalhadores, né, que estão aí no trabalho da coleta seletiva, né, trabalho de fazer, né, a coleta de materiais reciclados, é muito maior o universo. E daí eu coloco quanto que é importante a organização dos trabalhadores. Os trabalhadores que estavam organizados em cooperativas, eles conseguiram, através de questionamento, de luta, aí o direito a esse auxílio emergencial de R$ 600 por 3 meses. As pessoas que estão trabalhando na coleta de materiais recicláveis, mas não estão cooperados, eles não terão esse direito. Então, a gente enfatiza quanto que é importante a organização do trabalhador na sociedade para que tenha direitos garantidos, né? Então, traz aí uma situação difícil, porque a maioria não estão sendo aceitos, e entra na discussão que nós propomos, né? Que é aí de Sorocaba Solidária, porque o valor seria de um cartão de alimentação que pudesse ter aí material de limpeza, material de higiene, né, mas a alimentação, no valor de R$ 500,
E se for ver 10 milhões por mês, não é nada, né, para a prefeitura. Se for avaliar, de fato, o benefício que vai trazer para essas famílias não é nada, né? Então, eu vejo que a prefeitura, ela está tendo muito lentos e ela não está também, porque essa ideia do projeto Sorocaba Solidária, né, foi assinado pela vereadora Yara, vereador França, você assinou, né, várias entidades, várias pessoas, lideranças de Sorocaba assinaram, e foi entregue na mão da prefeita, a Jaqueline Coutinho. E ela engavetou, né, e daí ela vem com uma discussão de entrega de cestas básicas, que na verdade já parou também, né, porque não atendeu aí a grande população que estava sendo por doações da população. Então, nós temos aí não tem uma preocupação em relação a utilizar o dinheiro público, que é o dinheiro da população, que é através de contribuições, em retornar isso para a população com questões básicas, né? Porque o valor aí que foi colocado de R$500 é um valor muito baixo, até para poder de compra possível mesmo, para que elas não fiquem com as necessidades no alimento, não passem fome. Sim. A Rita Viana perguntando Cidade Solidária, nós estamos no processo de coleta de assinatura, o projeto está com a prefeita e nós estamos pressionando, viu, Rita? Estamos fazendo o nosso trabalho aqui, que é de pressionar pelas redes sociais. Nós estamos já chegando ao final aqui, eu quero agradecer a todo mundo que está participando, viu? Quem compartilhou o vídeo, eu já vou passar para a Fernanda fazer as considerações finais aqui, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, esse balanço da semana. Tenho que comentar também importante aqui, né? Eu já comentei ontem, mas vou comentar hoje novamente aqui nesse balanço da semana, que eu acho que a situação do Bolsonaro se complicou bastante. Nós estamos caminhando aí para o impeachment dele. Vai depender muito da questão política agora, porque do ponto de vista jurídico, todos os elementos já estão na mesa. Vamos lembrar que o Collor, o elemento jurídico, era uma Elba. Da Dilma, eles usaram pedaladas fiscais, que é uma coisa que todos os governos dos estados fazem. Do Bolsonaro agora, pessoal, já tem Código Penal, tem 2 artigos que ele já desrespeitou, que é o artigo que trata das questões aí sanitárias, é o artigo 268 do Código Penal, que é aquelas pessoas que espalham doenças, mesmo sabedoras, né, de que estão com a doença, que é o caso dele. Ele fez 2 exames para o coronavírus e não deu publicidade, o Congresso inclusive já pediu o resultado dos exames dele, todo o entorno dele estava com coronavírus, então ele é uma pessoa que pode ter o vírus, e só o fato dele poder ter o vírus, ele deveria ter entrado também nesse processo de isolamento social. Outro, desrespeitou a Constituição Federal e a Lei de Segurança Nacional ao fazer o ato lá em defesa do AI-5, contra a democracia, contra as instituições públicas, o STF, a Câmara dos Deputados e por aí vai. Então, Bolsonaro já tem, do ponto de vista jurídico, já está tudo dado. Agora nós precisamos compor uma maioria no Brasil política para derrubar o Bolsonaro. Por que é preciso derrubar o Bolsonaro? Porque com o Bolsonaro o Brasil não consegue vencer a guerra do coronavírus. Nós não vamos conseguir. Por quê? Porque ele não faz os investimentos públicos para a questão dos respiradores, para os testes, para fortalecer o SUS. Vamos lembrar, ele cortou 10 bilhões do SUS ano passado. E ele também é contra a única coisa que o povo tem para se defender, que é a quarentena. Por isso que nesse momento nós temos que pregar a desobediência civil contra o presidente. Nós vamos fazer a quarentena, ele pode dizer o que ele quiser. E aqui em Sorocaba também, teve uma advogada que falou aqui, estou sendo obrigada a trabalhar no escritório da advocacia, nós estamos com o escritório fechado, a Jaqueline pode baixar o decreto que ela quiser, entendeu? Eu não vou abrir o escritório da advocacia, por quê? Porque nós estamos na quarentena, é o único instrumento que nós temos para se defender. E é isso que nós temos que ter na cabeça. Se o Bolsonaro quiser obrigar as escolas a voltarem a funcionar, e a gente tiver ainda no auge do coronavírus, a situação não tiver do ponto de vista científico mostrado aí que está cedendo o espalhamento do vírus, nós não devemos obedecer. Por quê? Porque isso vai levar à morte de milhares de brasileiros e até milhões, hein? Até milhões. Vamos lembrar que os Estados Unidos já está com mais de 50 mil mortos. É mais gente do que já morreu na guerra do Vietnã, que durou mais de uma década. Em 2 meses, mais de 50 mil mortos nos Estados Unidos. E estão dizendo que é muito mais, que lá também os dados dos óbitos estão subnotificados. Então veja a situação que nós estamos. E olha aqui essa notícia, né, das valas em Manaus, pessoal. É isso que pode acontecer, entendeu? É isso que pode acontecer. Eu queria ir para o encerramento aqui com essa notícia aqui, para a gente, nós temos que ter medo, tem que ter responsabilidade, entendeu? Olha, é isso aqui, ó. Com o SUS em colapso, Amazonas enterra vítimas da Covid em vala coletiva, sem velório, entendeu? Sem velório, é isso aqui, entendeu?
É isso que está acontecendo em Manaus. Uhum. E Manaus é Brasil, entendeu? Manaus real, não é... Manaus é aqui do lado. Eu já estive em Manaus, inclusive, conhecendo a cidade, entendeu? Cidade amazonense, lá tem o Rio Negro Solimões, aquele entroncamento importante, uma região riquíssima. Tem muita desigualdade, mas a região é muito rica, né? Então tá aí. Tem um outro comentário aqui também que me enviaram sobre a questão dos ônibus, né? E eu queria dizer o seguinte, em relação ao transporte coletivo, vou dizer aqui para vocês, como é que está a situação do transporte hoje em Sorocaba? Eu tô vendo aí mais uma omissão da Jaqueline, né? Qual que é a omissão da Jaqueline nessa questão do transporte coletivo? A omissão da Jaqueline é a seguinte, né? A Sara aqui mandando uma mensagem, a fome não para, a fome não espera, né? A saúde do povo, fora Bolsonaro. Qual que é a questão? Eu queria até pedir para a Fernanda fazer as considerações finais, se quiser abordar esse tema também, fique à vontade. Transporte coletivo. Sorocaba gastou o ano passado 79 milhões, a prefeitura, do dinheiro de todos nós, com o subsídio do transporte coletivo. Então, assim, a prefeitura, ela organiza o sistema, através da URBS, organiza o sistema, com a Consor e a STU, e também financia uma parte do sistema, com 79 milhões, 79,7, quase 78 milhões, só o ano passado. Esse ano aqui possivelmente o subsídio vai ser maior, por quê? Porque além desse dinheiro da prefeitura, você tem uma outra forma de financiamento do sistema, que é a tarifa que é cobrada do usuário, né? E qual que é o problema estrutural que nós temos em Sorocaba? Que nos últimos 5 anos, 20% dos usuários do transporte coletivo em Sorocaba saíram do sistema, deixaram de usar os ônibus. Por quê? Porque a tarifa é muito cara, às vezes o ônibus anda superlotado em alguns horários de pico, e N razões, a pessoa às vezes resolveu comprar uma moto, comprar um carro e deixou de usar o transporte coletivo. Então 20%. E aí, na medida em que diminui o que a prefeitura arrecada com a tarifa dos usuários, ela tem que aumentar o seu subsídio, porque como é um serviço essencial, a prefeitura tem que manter. E aí nós chegamos nessa situação. E aí, então, essas empresas, mesmo com a queda dos usuários, Fernanda, elas nunca tiveram prejuízo em Sorocaba. Elas estão aqui há mais de década trabalhando. Por quê? Porque a prefeitura põe dinheiro de todos nós, que era dinheiro para investir em creche, escola e outras áreas, saúde, para financiar o transporte coletivo. Raul, qual que é a sua opinião sobre o subsídio? Eu sou a favor. Desde que exista o controle público e exista também o viés público sobre o transporte coletivo, coisa que não acontece hoje. O que está acontecendo nesse exato momento? A gente está vendo um socialismo às avessas, né? Quando ganha bastante dinheiro, o lucro fica com os donos das empresas. Agora que está com prejuízo, porque o número de passageiros despencou de vez, aí ela está querendo fazer o quê? Empurrar o prejuízo para os funcionários. Não pagou ninguém, Fernanda, esse mês. Já está demitindo por aviso AR. E aí a prefeita, que era para defender o interesse público, eu quero dizer que isso é um escândalo. A Jaqueline era para chamar as duas empresas na prefeitura e bater na mesa e falar, olha aqui, vocês ganharam dinheiro aqui em Sorocaba durante décadas. E quando faltava, eu fiz o subsídio com o dinheiro do povo, toda a população. Agora que está com problema no fluxo do caixa, porque diminuiu o número de passageiros, porque tem que diminuir mesmo, afinal de contas, é para fazer quarentena de verdade ou de mentirinha? Nós vamos ganhar a guerra contra o coronavírus ou vamos perder a guerra? Nós temos que ganhar. Então, para ganhar, tem que fazer quarentena, tem que estruturar o SUS, tem que fazer uma série de medidas, pôr dinheiro no bolso do povo, alimentar a população, tem que fazer tudo isso para vencer essa guerra. Aí as empresas vão lá, olha, prefeita, o fluxo diminuiu o lucro aqui, nós vamos colocar na conta do trabalhador, tudo bem, ela dá um tudo bem. E o pior, não é só um tudo bem que ela dá, ela vai no judiciário para obrigar o trabalhador a trabalhar sem receber. É isso que está acontecendo em Sorocaba. Né? É essa que, inclusive, é a capa do Cruzeiro do Sul de hoje. A prefeita entra mais uma vez na justiça para obrigar, querendo prender líderes sindicais. Né? Como se fosse resolver isso do ponto de vista jurídico. Os motoristas são trabalhadores em áreas de risco, igual aos profissionais da saúde. Em São Paulo já morreram 15 motoristas. Aqui em Sorocaba a gente não tem os dados ainda, tem só motorista com coronavírus, mas óbito ainda não sabemos de nenhuma confirmação. Mas o motorista trabalha num ônibus com um monte de gente, sem luva, sem máscara N95, que é a máscara de fato que combate o coronavírus, sem instrumento nenhum, está sem receber, está sendo mandado embora, e a prefeita quer entrar na justiça para poder obrigar os trabalhadores a trabalharem e não faz nada em relação às empresas. Isso é um escândalo. Mostra de fato o caráter de quem está à frente da prefeitura de Sorocaba. Eu queria dizer, se alguém tem dúvida se a Jaqueline tem diferença em relação ao Crespo, essa questão impôs aí uma verdade profunda. Qual é? Que a Jaqueline tem o mesmo caráter do Crespo, é igualzinho os dois, não é à toa que era vice, né?
Igualzinho. O Crespo, ele também vivia xingando os motoristas, teve uma greve, ele não queria dialogar, tratava igual lixo os motoristas de ônibus, e a Jaqueline está caminhando pelo mesmo caminho. Né? Em vez de sentar com as empresas e falar, ó, vem aqui, vocês ganharam aqui, ó. A prefeitura tem os dados, e os dados que eu tenho aqui, a prefeitura tem muito mais detalhado isso, Fernanda. Ela tem lá tudo quanto as empresas ganharam ao longo desses anos todos. Fala, vocês ganharam X milhões aqui durante tantos anos. Agora estamos no prejuízo de 2, 3 meses, vocês vão ter que absorver isso aí. Entendeu? Porque quando vocês ganharam dinheiro, vocês deram alguma coisa para a cidade? Nada. Entendeu? Embolsaram tudo. Né? E agora que estão perdendo, querem empurrar na conta do sorocabano, que trabalha no transporte coletivo. Então isso é um escândalo, um absurdo. Raul na prefeitura e obrigar as empresas a trabalharem, elas iam absorver o prejuízo, porque é patriota ou não é? Tá todo mundo tendo prejuízo aí. Tem um monte de gente falindo, empresa quebrando, entendeu? Gente passando necessidade, diminuindo a sua capacidade de consumo, devendo no banco, no vermelho, no cartão de crédito, no cheque especial. Tá todo mundo enrolado. Mas as empresas não podem, né? Elas não podem ter nenhum problema. Imagina, né? Não pode ter nenhum problema. E nenhum dos donos, a gente sabe, mora em favela ou passa dificuldade para alimentar seus filhos, né? Então, todos muito bem, obrigado. Entendeu? Então, deveriam dar sua parcela também de contribuição, aliás, mais do que os outros, porque estão numa situação financeira melhor. E a prefeita não, vai em cima dos trabalhadores em transporte. Então, é um escândalo essa situação. Essa é a minha opinião, eu sei que tem várias pessoas que perguntaram isso aqui, essa é a opinião do Raul. Raul na prefeitura ia obrigar as duas empresas a trabalharem, e eu absorver o prejuízo. Ah, mas não quero trabalhar assim, então vai embora, tchau. Chama outra empresa. Em regime caráter emergencial e põe para funcionar. Ah, mas não tem outra empresa, então põe a Urbis contrata, compra ônibus, aí financia ônibus e põe os ônibus para rodar público, entendeu? E ponto, acabou, resolve a questão. Então essa é a minha visão em relação a isso aí. Acho que nós vamos ter que discutir isso, inclusive, para o próximo período em Sorocaba. Nós vamos ter aí ter que ter uma nova política de transporte coletivo para a nossa cidade, que não dá para admitir esse socialismo às avessas em Sorocaba. Quando tem lucro, a empresa embolsa tudo e não quer nem saber. Quando tem prejuízo, empurra na costa dos trabalhadores. Nós não podemos admitir um negócio desse, entendeu? Então, Fernanda, é isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Se você quiser fazer um comentário aí também, umas considerações finais, mas muito obrigado. Tá? Eu só queria fazer esse desabafo aqui, porque tá todo dia o Cruzeiro do Sul, até já colocou meu nome nesse tema aí, porque sabe que eu tenho uma boa relação com os trabalhadores em transporte de Sorocaba, aliás, como tenho com os metalúrgicos, como tenho com as trabalhadoras do setor do vestuário, os comerciários, porque eu tenho claro para mim que a saída para os problemas do Brasil e de Sorocaba passa pelos trabalhadores, né? Pelos microempreendedores individuais, pelo trabalhador autônomo, entendeu? Nós temos que ter esses companheiros e companheiras dentro de um projeto, porque são a maioria da população de Sorocaba. É quem acorda cedo para construir a cidade. Ah, mas os empresários são importantes? São importantes. São importantes. Devem estar também dentro da discussão de planejamento da cidade. Deve estar CS, todo mundo, mas os trabalhadores também. Entendeu? Inclusive com peso maior. Por quê? Porque é a maioria da população. Tá joia? Então, Fernanda, muito obrigado aí pela participação. Pedir suas considerações finais. Quem estiver assistindo gravado depois, deixa aí a pergunta que eu mesmo respondo. E um abraço também ao pessoal do YouTube, viu? Aqui a Vera sempre acompanhando lá pelo YouTube, tá joia? E eu passar a palavra para você. Mais uma vez, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço aí, né? Nessa luta aí contra esse sistema opressor capitalista. Tem muita coisa para ser dito, mas o tempo é curto, né, Raul? Mas essa questão do transporte, até falei isso no Jornal Zenote, também ouvi também teve do Carlos Neves, que também falou sobre essa questão, porque o transporte público, como você falou, a empresa, transporte público aqui tem 2 empresas que eles administram através de concessão, e essa concessão, eles construíram um patrimônio, todo esse recurso. E daí você para analisar, o primeiro mês, né, que a empresa está tendo dificuldade, ela já quer mandar embora, segundo os jornais que eu li, são 60%, né, da frota que ela quer mandar embora, justo a frota que não está rodando, né, o número da frota que não está rodando. Então eu vejo isso como total desrespeito ao trabalhador, porque eles tratam o trabalhador como fosse mera mercadoria que pode ser descartável, né, esquece que são trabalhadores, eles têm compromisso, tem sua família também. Nesse momento da pandemia, né, a conjuntura nacional, internacional, inclusive municipal, ela é crítica também, né? Esses trabalhadores têm muito menos do que a empresa. Né? A empresa tem muita coisa para queimar, digamos assim, né? Tem uma estrutura.
Agora, quando a gente tem esse problema, eu vejo aí como uma falta de pensar mesmo no trabalhador e de cobrar realmente da prefeitura. Tanto é que tem que rever, Raul, as concessões, né? Porque nós temos aí a concessão da empresa terceirizadas, e daí nós temos exemplos também das terceirizações das UPHs, né? Que estão, cada uma tem em torno quase 3 milhões de reais são destinados para essas empresas. Então, é um dinheiro alto aí para manter. E quando a gente tem uma empresa que ela é pública, o trabalhador, assim, a empresa ela visa a população. Já a empresa pública, né? Já quando você tem uma terceirizada, uma concessão, essa empresa ela vai visar o lucro. Tanto é isso que nós tivemos, né? A dificuldade começou a apertar, os trabalhadores são os primeiros aí a serem jogados fora. Então, isso é como o capitalismo ele está, né? O capitalismo selvagem, né? Que ele elimina sempre, os trabalhadores são os primeiros que sempre levam a pior, né? Eles são sempre os mais prejudicados. Eu queria trazer uma discussão, Raul, eu sei que a gente já está com o tempo estourado, mas uma ação que a gente está começando a semana enquanto mandato, embora a Câmara esteja fechada para atendimento ao público, nós estamos fazendo aí uma discussão em relação a essa questão da violência doméstica que tem aumentado, né? Eu tenho conversado, acompanhado muito também a doutora Fabíola Sucasas, que ela é da Defensoria Pública, e ela participa da comissão, né, que faz esse debate da violência de gênero, né, da violência doméstica contra a mulher. E daí nós estamos organizando, já foi apresentado, inclusive, para a prefeita, eu acho que nesse momento seria importantíssimo, que é a questão do nosso projeto, que é a prevenção da violência doméstica através da estratégia saúde da família, utilizando aí os servidores, os trabalhadores, que são os agentes comunitários de saúde. E esse agente comunitário de saúde, ele está em constantemente contato com a comunidade, e daí levaria uma cartilha informativa sobre a violência doméstica, quais são os telefones, onde ir, qual é a rede de apoio, como ela abordar essa mulher. Daí, de uma forma, né, teria o treinamento e também levaria a cartilha. Infelizmente, o nosso projeto ainda não foi liberado, e daí é até importante que mais pessoas tenham ciência disso para cobrar da prefeita, para que ela mande esse projeto, encampe esse projeto, encaminhe para a Câmara, para que a gente possa aí aprovar. E o segundo é sobre a Ronda Maria da Penha, que hoje nós temos a Patrulha da Paz, que é feita pela Polícia Militar, e daí nosso projeto é para que tenha uma Ronda Maria da Penha pela GCM. Nós fizemos conversa com alguns profissionais da GCM, né? Eles se mostraram assim, diz que isso poderia contribuir também. Tem o Serem que está apoiando, e até para passar uma informação nova aí para a população, né, em relação a esse projeto, nós vamos encaminhar também proativa para a prefeita, para que ela possa encampar, para que possa atender as mulheres. Uma outra, e dentro disso, o Serem hoje, tanto é que Serem, conversei com a coordenadora do Serem essa semana, onde ela apoia o nosso projeto, e ela né, ela diz que com essa pandemia, né, eles estão fechados, mas que a partir de segunda-feira, agora eles vão abrir das 10 às 15 da tarde o atendimento, mas com agendamento marcado, será só com agendamento marcado, para as pessoas colocarem um aplicativo. Você lembra do aplicativo que era antigo, Botão do Pânico, agora é o Protege Mulher? Sim. Então, esse aplicativo, ela vai encaminhar, né, a intenção que esse aplicativo ele seja colocado, só que ele só pode ser colocado no Serem. E nesse período que o Serem ficou fechado, as mulheres que têm medida protetiva, que teriam aí o direito, né, a ter o aplicativo no celular, elas não tiveram acesso. Então, vai ser aberto agora o Serem com agendamento, segunda-feira, das 10 às 15 horas, para que as mulheres tenham aí o espaço, né, para que elas possam aí fazer o aplicativo no celular. Porque os dados revelam, né, as medidas protetivas em março, nós tivemos 44 pedidos de medidas protetivas, que pesa aí toda a problemática, né, que as mulheres estão enfrentando também com a pandemia, muito presente, né, o conflito, vários conflitos, e a violência doméstica, ela tem que se acirrar mais ainda, ela tende a se acirrar. Então, essas são algumas informações importantes,
E a DDM, ela vai funcionar agora com o WhatsApp também, né? Pois a gente já está divulgando, então vai contribuir também para o atendimento dessa mulher que sofre violência doméstica. Ela não só faça aí, Raul, o pedido, né, o boletim de ocorrência pela internet online, mas também que ela possa mandar informações pelo WhatsApp em algum momento de grande problema, né, que ela tenha esse acesso direto com a DDM. Então, isso é uma inovação, né, que a DDM está trazendo, que eu acho importantíssimo, que vai contribuir várias mulheres aí, esse contato direto com a DDM. Que a gente não pode esquecer, né, que a violência doméstica, através do feminicídio, mata muitas pessoas, né? Não só o coronavírus, não só diversas doenças, mas isso também tem que ser colocado em pauta e tem que ter uma política municipal que atenda essas mulheres, que também não estão tendo aí a sua o seu devido cuidado. Então, acho que é isso, que é agradecer, né, a espaço aqui para falar um pouquinho sobre como foi a semana, um pouco do que gente, embora o gabinete, né, a Câmara esteja fechado, nós estamos fazendo algumas discussões, né, via online, estamos recebendo muitas denúncias de várias questões, então a gente continua nesse trabalho, e é isso, agradecer e que a gente volte, né, embora não seja a normalidade de antes, né, nunca será, né, por mais que a gente tenha expectativa, mas que a gente possa novamente ter segurança para sair de nossas casas, principalmente para ver as nossas famílias. Então, agradecer o espaço, agradecer a todos aí que estão acompanhando a nossa live, né? As perguntas foram colocadas. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, vereadora Fernanda, parabéns por essa iniciativa da questão do combate à violência doméstica. De fato, aumentou no Brasil por conta da quarentena, infelizmente, né, a quarentena revelou esse lado da sociedade brasileira, parabéns mesmo, muito obrigado, qualquer novidade você nos avisa, que a gente convida para você voltar aqui de novo, viu, Fernanda? Muito obrigado mesmo. E pessoal, quem esperou aqui até o finalzinho, eu vou, como hoje é domingo, eu vou fazer aqui, tem muita gente perguntando aqui, Raul, o que aconteceu? Tem mais violão? O que você anda fazendo na quarentena? Olha, pessoal, eu tenho 3 filhos, né, é uma correria danada aqui, tá? Manter, inclusive, a educação dos filhos nesse período de quarentena, tem os processos também de escritório, que a gente não para tendo em casa, no online, tá joia? E também tem as questões da política, que eu acompanho, e meu violãozinho, ele continua firme comigo, tá joia? Então, quem ficou até o final aqui, eu vou fechar com ela, eu ia colocar o vídeo da música, mas eu coloquei esses dias aqui um vídeo de uma música, e o Facebook bloqueou toda a live, né? Então eu quero agradecer mais uma vez aí a presença da Fernanda, todas as ações do mandato dela, como os demais vereadores também, que estão atuando na Câmara lá, que estão nesse campo popular democrático, nós vamos estar divulgando aqui, viu, Fer? Obrigado aí por ter vindo a participar aí com a gente, tá joia? Eu vou fazer, para quem ficou até o finalzinho aqui, a Revolução dos Cravos, né, foi comemorado aí 46 anos, se não me falha a memória, nesse sábado da Revolução dos Cravos, foi a Revolução em Portugal, que derrotou a ditadura do Salazar, lá, o Estado Novo lá, né, deles, aí em Portugal também teve Estado Novo, viu, pessoal? E o Chico Buarque fez uma música para homenagear a Revolução dos Cravos em Portugal e para também trazer, porque estava na ditadura militar, né, para trazer essa inspiração portuguesa para o Brasil na época, e virou um clássico no Brasil e um clássico em Portugal, essa música do Chico, que é Tanto Mar, tá joia? Então eu vou terminar com ela aqui, dando um abraço para todo mundo aí. Para quem não sabe, eu sempre teve alguns vídeos meus aí no YouTube aí com violão, viu, pessoal? Eu viro e mexe aí, eu faço uma musiquinha no violão aqui, ó, tá aqui o violãozinho aqui comigo há muito tempo, eu gosto demais dele, meu parceiro inseparável aí durante esses anos todos, tá joia? Então essa musiquinha aqui, ó, do Chico. E aí, boa noite a todos aí, tá? Muito obrigado mesmo pela chegada aí na live hoje. Foi bonita a festa, pá, fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto do jardim. Sei que a léguas a nos separar, tanto mar, sei também como é preciso para navegar, canta a primavera, pá, cá estou carente,
manda novamente um cheirinho de alegria. Ficar essa poesia maravilhosa do Chico Buarque, essa homenagem linda à Revolução dos Cravos em Portugal, que inspire o nosso povo brasileiro, que na época ficou inspirado por esse movimento. Derrotamos a ditadura em 78, mas só fomos votar para presidente em 89, e que a gente consiga enfrentar esse risco enorme que nós estamos vivendo nesse momento, de uma volta aí, né? Porque na cabeça do Bolsonaro, pessoal, ele quer implantar uma ditadura, tá joia? E nós devemos nos organizar e lutar contra isso, tá bom? Um grande abraço a todos. Amanhã, às 16 horas, às 4 horas da tarde, nós vamos estar aqui recebendo a Mônica Campinelli, doutora aí em Biologia pela Universidade de São Paulo, para tratar aí da questão do coronavírus, os impactos do coronavírus em Sorocaba e também das questões aí das entidades que estão trabalhando na cidade aí, prestando solidariedade, tá bom? Um abração para todo mundo aí, boa noite e muito obrigado por participar aqui. Obrigado mesmo, viu, Fernanda, por aceitar o nosso convite, e tendo qualquer novidade aí, você me avisa que eu te chamo para vir participar novamente aqui com a gente. Um grande abraço a todo mundo aí, boa noite. E boa semana, né, pessoal?